CBN, cidades e suas histórias. Nádia Pisolito está com a gente aqui já no Giro CBN para trazer as dicas de hoje. Nádia, boa tarde. Boa tarde, Tayla. Boa tarde, ouvinte. Nossa história de hoje passa por Descalvado. Vamos começar assim, pela origem do nome. Vem do nome de um morro, ou precisamente do Morro do Descalvado. Antes do crescimento aí da capela de Nossa Senhora do Belém, em 1832, por José Ferreira da Silva, as terras de Descalvado não teriam nome, pois eram fundo de Rio Claro ou até um fundo de Araraquara. Mas de Rio Claro, embora não de princípio unida a ele, administrativa e juridicamente. Ao ser elevado à freguesia, deram a Descalvado o nome de Freguesia de Nossa Senhora do Belém do Descalvado. Mas por quê? Por que esse acréscimo Descalvado? José Ferreira da Silva, com certeza, quis completar a denominação com um adendo ali que caracterizasse o ambiente. Mas que ambiente é esse? Qual que é a razão dessa escolha? O povoado mais buscado pelos povoadores quando de suas necessidades de alimentação, de abrigo, compras de armas, munições e coisas ali imprescindíveis ao labor agrícola e mesmo cautelas de ordem jurídica, era Rio Claro. Então, para tanto, deveria haver um caminho, e havendo esse caminho, certamente deveria passar ele pelas proximidades da Serra do Descalvado e do Morro de igual nome. Daí a escolha do belo acidente geográfico. E quem sabe tenha contribuído poderosamente para isso o fato do sul no município aí atual, as propriedades agrícolas que margeassem o caminho para Rio Claro ser conhecido como uma zona, um bairro, um rincão de Descalvado. E tudo isso ali se traduz na época como um Morro de Descalvado. Assim, na época, os viajantes que se conduziam de Rio Claro para Araraquara deveriam dizer: sigam o rumo do Morro Descalvado. Mas por que Morro do Descalvado? E ele assim, tão desprovido de vegetação, como que dá para entender assim esse nome? Porque ele apresenta partes rochosas, o que legitima a denominação de descalvado, ou escalvado, ou calvo. Fica destruída, então, assim, a afirmativa de que o nome de Descalvado provinha de suas terras serem, assim, digamos, de minguada vegetação, como antes se dizia. Embora, no verbete Descalvado, haja também a significação de terras de boas pastagens. Mas o nome de batismo dessa terra não veio nem do fato do seu solo ser de vegetação escassa e nem de ostentar ele ótimas pastagens, ainda que destas assim possuía e muitas e magníficas, se não florescente, não seria a pecuária como é. Mas os moradores, como surgiram esses primeiros moradores? Nicolau Antônio Lobo e Manuel Antônio Lobo, em princípios do século XIX, liquidaram seus haveres em Minas Gerais e demandaram o sertão paulista. De recanto em recanto, assentaram sua tenda no sertão de Araraquara, no lugar do Descalvado. Ali tomaram posses da imensa região que abrangia as terras das fazendas Grama, Novas e Areias, e onde hoje está localizada a cidade. Com os recursos que trouxeram, recursos em dinheiro, puderam sustentar a posse e empregar braço escravo para a terra em seu poder. Nessa mesma ocasião, sem os mesmos recursos, mas assim, da mesma importância, aportou ali a terra Agostinho José Alves de Amorim. Vinha sondar a terra para poder escolher o local onde pudesse se fixar, mas também não tinha endereço muito certo não, viu? E se o local não fosse convidativo, estava resolvido a procurar outras paragens. Então, nesse momento da cidade de Descalvado, nada existia. Ela era uma colina coberta de vegetação, sulcada, aqui e dali, por uma picada ali feita a facão. Para os lados de Belenzinho, era um cerrado coberto de guarirobas e barbas de bode.
rumou Agostinho de Amorim para a morada de Nicolau Antônio Lobo. Olha, nos autos, na história, assim, nada consta do que conversaram. Mas, como se fixou na terra descavaldense, parece ali providencial. Em uma das noites passadas, na casa de Nicolau Antônio Lobo, uma tentativa de elementos perversos prontos a atearem fogo na cobertura de sapé da maloca primitiva teve como consequência uma reação de Agostinho José Alves de Amorim e deu ali seu fiel auxiliar que aprisionou um dos seus facínoras, dele ali arrancando a notícia de que estariam pessoas estabelecidas pela região, foragidos de várias procedências. E Descalvado deveria ser mesmo assim um local privilegiado nesse sentido. A ideia é que essas pessoas foragidas tinham até um quilombo ali às margens de certo rio que desembocava no Mogi Guaçu. Uniu a simpatia que já havia nascido entre Nicolau Antônio Lobo e Agostinho José Alves do Amorim. Olha, nada mais se sabe a esse respeito. Mas, dado o desaparecimento do quilombo às margens do rio, que hoje se denomina quilombo, e a rápida prosperidade de Agostinho José Alves do Amorim, é de se supor que ali da investida contra as pessoas foragidas, não estiveram ausentes os dois primeiros fundadores da terra de Descalvado. A verdade é que em 1822, a Fazenda Caridade pertencia a Agostinho José Alves do Amorim, isso por posse, tá? E em 1820 aportaram ali a terra vários moradores. Então, José Ferreira da Silva, Tomé Manuel Ferreira, Joaquim de Oliveira Preto, Manuel Joaquim Bernardes e Alexandre José de Castilho. Todos esses, quando chegaram em terras de Descalvado, encontraram ali a Agostinho José Alves de Amorim e Nicolau Antônio Lobo. E, de tal forma, essa verdade aí se entrosa, tem muita relação com os fatos, ao contrário do que diz a lenda, que até então corria ali entre a cidade de que José Ferreira da Silva e Tomé Manuel Ferreira, sendo os primeiros desbravadores que se estabeleceram no território como pioneiros, tornaram-se proprietários. Então, abre aspas aí, de acordo com a história, a verdade é que Tomé Manuel Ferreira e José Ferreira da Silva não se tornaram proprietários como parceiros, mas sim adquirindo terras de Nicolau Manuel Lobo. Então, a gente tem toda essa trajetória, E depois envolve a história o José Ferreira da Silva e o Tomé Manuel Ferreira, que se tornaram proprietários, adquirindo terras de Nicolau Antônio Lobo, porque este aí chegou em Descalvado primeiro. Mas o interessante mesmo é que nem de Nicolau Antônio Lobo foi adquirida a terra que serviria de berço à cidade. Ela foi adquirida de Alexandre José de Castilho, por um turno ali que adquiriu de Nicolau Antônio Lobo. Então, o lançamento dessas terras, esse lançamento, ele aconteceu em 1856, conforme a determinação do presidente da província. E aí, então, a gente percebe um pouquinho dessa história, desses primeiros desbravadores, moradores e a origem desse nome. Mas sabe que a semana que vem tem continuidade dessa história? Não cabe só num dia não. Então a gente começa o nosso passeio por lá essa semana e termina a semana que vem. Por hoje, para você, posso desejar uma excelente semana, um grande abraço e até a semana que vem.